Olha, eu diria que a gente faz tudo que o Abe faz, só que pior. Então, é, o que nós temos que fazer é só melhorar o que o Abe faz, que aí nós vamos chegar perto, né? Parabéns ao pastor Abe por todo o trabalho lindo, inspiração que tem trazido a toda a igreja brasileira. É uma alegria estar aqui reunido com os irmãos neste dia para conversarmos sobre discipulado. O DNA, na verdade, é um programa de treinamento e capacitação que oferecemos a pastores e igrejas a partir das experiências e práticas que a Central tem vivido ao longo desses anos. E para os irmãos, acho que entenderem melhor daquilo que a gente está falando, é lembrar que a Central é uma igreja batista com 40 anos de existência, ela não passava de seus 300 membros, o que nem era o que matava a gente tanto, porque é uma igreja boa, uma igreja saudável, bíblica, mas um sentimento de frustração tão grande por perceber que os anos se passam e se passava e a igreja de maneira nenhuma conseguia sair daquela estagnação. E isso passou a incomodar muito, muito a gente mesmo. Eu tinha recém assumido o pastorado da igreja, eu sou o quarto pastor na história dessa igreja, que já tem mais de 60 anos, e já sou pastor há mais de 30 anos ali. Por causa dessa constatação, não é, de que, apesar de boas qualidades, a igreja não conseguia cumprir a grande comissão, e uma tristeza e uma frustração tão grande, nós começamos a orar, a nos inquietar diante de Deus e a buscar, né, alguma coisa muito forte. O Senhor nos deu uma renovação do chamado para a pregação do Evangelho, a grande comissão, derramando, não é, do seu Espírito num período muito lindo de visitação e também da sua compaixão. E nós começamos, então, acima de tudo, a trabalhar com a evangelização. E eu acho que a primeira coisa que aconteceu para nós podermos ter um processo legal de discipulado é um grande encargo pela evangelização dos perdidos. E, sabe, eu acho que um casal que não tem amor e não quer ter filhos, para que ele vai preocupar com o processo depois de formação, de educação? Ele nem quer ter filhos. E eu acho que muitas igrejas não se comprometem realmente no processo de discipulado e de transformação da sociedade, nem é porque não tem um conteúdo, um material ou uma estratégia, mas porque realmente não é a grande prioridade ganhar almas para Jesus. Eu me preocupo muito com todo o processo de discipulado, que insiste em mais e mais trazer profundidade, qualidade para o grupo existente, sem preocupar em gerar novos para Jesus. Eu creio que o nosso processo de discipulado ele se reinventa, não é? Nessa palavra já muito conversada aqui hoje, quando nós temos o problema de vermos muitos filhos sendo gerados, e a gente vai trabalhar nesse sentido. E a Central começou, então, buscar uma direção de Deus e encontrou claramente a direção do Senhor de que a igreja deveria ser preparada para funcionar, não só nos prédios, nos cultos que a gente tem, mas também nos pequenos grupos que aqui chamamos tradicionalmente como células mesmo. Nós temos centenas, milhares de grupos e nós temos a alegria de ter feito já há muitos anos, quase 19 anos, a transição da igreja para este modelo celular que trouxe uma revolução de qualidade, uma revolução muito grande, uma mudança muito grande na questão da unidade e também, óbvio, não é, a quantidade da igreja. Hoje nós temos mais de 1.700 grupos aqui funcionando, temos 2 líderes em cada grupo, mais de 3.000 líderes em operação, uma porcentagem muito grande da igreja envolvida em ganhar almas e especialmente em cuidar deles. E cada célula nossa funciona, não é, como um grupo de evangelismo, de discipulado, de edificação e de comunhão. É um modelo tradicional de uma igreja em células. O que temos a oferecer, irmãos, é que há 10 anos atrás, tal era a procura de igrejas, pastores, amigos, vindo nos visitar e perguntando como vocês fazem. Então, nós
começamos a receber esses irmãos em visitas informais e durante aí mais de um ano recebemos muitos irmãos. Esse trabalho de receber visitantes começou a se tornar pesado, grande, e todos pedindo cópia de material, e claro, a gente compartilhava, isso foi se organizando, e há 10 anos atrás a gente de fato começou um programa de treinamento e capacitação para igrejas, isso já alcançou mais de 20 mil igrejas, mais de 35 mil pastores no Brasil, fora do Brasil, e eu creio que o que nós temos a oferecer começa exatamente com as 3 letras do nosso programa, que se chama DNA. Nós temos a oferecer o D. O D é desafiar, é inspiração e transmissão de uma visão celular, de como fazer a transição para uma igreja funcionar em pequenos grupos, o que de fato abre, não é, uma perspectiva clara, operacional, para nós podermos, em grupos menores, ouvir as pessoas, compartilhar as necessidades, compartilhar de forma prática e pessoal princípios transformadores da palavra de Deus, que vai fazer não só com que a igreja cresça, mas com que a igreja se aprofunde em vínculos e em espiritualidade. O segundo que nós temos a oferecer é o que o N quer dizer. O N significa, não é, nutrir, e nutrir fala para nós de alimento. Então, nós oferecemos recursos e oferecemos toda a capacitação necessária de forma gratuita para que igrejas e pastores que queiram, de fato, implementar um programa de transição da sua igreja, de um modelo mais tradicional para uma igreja em células, possa fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira prática, de uma maneira assim, bastante assertiva. E a terceira coisa que temos a oferecer é o A. A é apoio. Então, DNA é desafiar, nutrir e apoiar pastores e igrejas para um processo prático que funciona para ganhar e discipular pessoas. E o A, apoiar através de parcerias e de um auxílio permanente no processo de transição.